Boa tarde, vereador Queijinho. Primeiramente, parabéns por essa audiência, que é muito importante. Cumprimento na sua pessoa os meus outros colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui a Danusa, a Thaís e a Patrícia e parabenizá-las por suas falas, que foram muito importantes. Bem, esse tema é um tema complexo e eu acredito que eu sou o único aqui que tem o privilégio de falar como soldado, falar como cabo da Polícia Militar com 12 anos de serviço. E eu asseguro para vocês que se eu fosse contar todos os casos de violência doméstica que eu atendi, uma sessão inteira, um dia inteiro seria pouco para falar. Mas eu quero começar, então, fazendo uma pergunta muito capciosa e eu preciso de uma resposta muito rápida, sim ou não. Eu vou fazer essa pergunta para a Danusa, para a Thaís e para a Patrícia, que é o seguinte: meninas, vocês acham que uma mulher que chifra o seu marido, que coloca um chifre no seu marido, deve ser morta por ele? Não, né? Todo mundo aqui concorda que não. Então, quero contar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Certa vez, eu cheguei numa cidade chamada Munhoz para trabalhar, recém-formado, e me deparei com o caso de Maria da Penha, onde um homem tinha espancado a mulher e ameaçado ela de morte. Pois bem, eu cheguei para essa mulher e falei o seguinte: esse cara te ameaça de morte porque ele não tem coragem de te matar, mas ele deseja. E o fato dele proferir a palavra "eu vou te matar" vai fazer com que um dia ele acorde com a coragem que antes não tinha, porque isso é uma ferramenta de reforço psicológico, e acabe por matá-la. Demorou 4 anos, mas 4 anos depois, esse covarde, que era um frouxo e também um chifrudo, ele pegou, esperou a mulher chegar na casa dele, pegou uma bengala de motocicleta, ele era mecânico de motocicleta, abriu a cabeça dela, na frente dos 3 filhos menores de idade, que o olho dela pulou para fora da cabeça. Eu já sabia o que tinha acontecido, e quando eu fui atender essa ocorrência, eu só queria que ele me desse o mínimo de oportunidade para acabar com a raça dele. Mas ele fez tudo de caso pensado, ele foi frio, ele colocou as mãos na cabeça e se entregou, sem apresentar resistência nenhuma. Sabe por que eu fiz essa pergunta óbvia para vocês? Porque crime contra a vida é julgado no tribunal do júri. E o júri da cidade onde esse cara cometeu o crime, que era composto de muitas mulheres, o inocentou. Porque eu acho que eles entenderam que um corno teria direito de fazer isso com a mulher. O que eu acho algo completamente absurdo. Pois bem, isso aqui é uma história que serve para mostrar que nós temos um problema cultural em relação à violência contra a mulher. E a gente tem que deixar claro que a mulher ela não deve ser agredida. Eu sou homem. E com todo respeito ao meu pai, que era um grande homem, quem me ensinou a ser homem foi minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito valente, ela me passou todas as melhores características masculinas. E eu acho interessante, minha mãe era uma mulher violenta. Ninguém se metia a besta com minha mãe. E eu sou um homem violento também. Então a gente fala de violência, mas a gente tem que entender que existe uma violência ruim e uma violência boa. A violência ruim é aquela que é utilizada de forma ilegal. Esses dias eu estava na Avenida Cesário Alvim e eu vi um homem na rua que começou a espancar uma mulher, esposa dele. Eu olhei para o lado, tinham vários homens passando no lugar e nenhum se levantou. Eu falei, ninguém vai fazer nada não? Aí eu peguei e fui para cima dele. E eu fui mais violento com ele do que ele estava sendo com a mulher. A mulher, que estava sendo agredida por esse homem, falou assim: não, por favor, não bate no meu marido não, tal, que é meu marido. Ela tentou, né? Eu reconheço que foi um sentimento nobre dela, de proteger o seu agressor, porque tem uma relação com ele, era marido dela, né? Então eu falei: senhora, eu vou chamar aqui a polícia militar, e aí a senhora explica para ele o que está acontecendo. E mandei o cara ficar quieto no canto, né? Ele ficou sentado, deixou de ser machão, né? Deixou de ser machão naquele momento, e eu pude aguardar chegar a polícia militar, né? Porque eu estava ali naquele momento, eu não ia fazer a prisão, porque eu estava afastado do serviço ativo. Estava como assessor do meu amigo deputado Cabo Júnior Amaral, na época, né? Então, gente, eu acho muito importante falar a respeito desses casos práticos, para entender na prática como a teoria se revela. As pessoas que responsabilizam a violência doméstica, a masculinidade, que responsabiliza a violência doméstica, o machismo é uma coisa errada. Agora, eles falam que é o homem que é culpado por isso, e eles falam que o gênero é uma construção. É uma construção. É engraçado, a biologia ensina que o homem é mais forte do que a mulher. E minha mãe me ensinou que o homem tem que defender uma mulher. E homem que bate mulher, para mim, é um covarde. E ele tem que pagar muito caro por isso.
Então, assim, as mesmas pessoas que falam, que defendem as mulheres, que falam em construção de gênero, são aquelas que vão defender o quê? Que o sexo, ele é uma construção. Então, é o seguinte, por causa de ideias assim, no ano de 2014, o lutador de MMA, Fallon Fox, que era um transgênero, lutou com uma mulher e quebrou o crânio dela. Quebrou o crânio de uma mulher, na porrada. Porque ele extirpou a sua genitália masculina e se viu no direito de entrar num ringue de MMA para lutar contra uma mulher. Que sociedade nós estamos querendo construir, afinal? É assim que nós vamos combater a violência contra a mulher? Eu tenho certeza que não. Isso aí só vai causar cada vez mais problema. Então, assim, eu quero aproveitar que essa audiência fala a respeito de violência doméstica, de violência contra a mulher, para reforçar o serviço da Polícia Militar, que tem feito um trabalho incrível nesse sentido. A vereadora Cláudia Guerra falou muito bem da PPVD, da PM, né, que atende os casos de violência doméstica, é um braço para ajudar a mulher. Mas eu quero responder uma pergunta muito importante, que a Danusa e a Thaís fizeram. Por que não denunciam? Por que as mulheres não denunciam? Gente, sem arrogância aqui, eu sei por quê. Eu estava na rua, eu atendi várias mulheres em situação assim. Sabe por que elas não denunciam? Porque o nosso sistema penal é pífio, é uma vergonha, é uma porcaria. Então não é o tipo da coisa, é muito fácil. O cara vai preso, depois da denúncia da mulher, e às vezes no mesmo dia ele é liberado. Eu fico na delegacia como policial, prestando esclarecimentos, e o vagabundo sai para poder espancar a mulher dele. Entendeu? É isso que acontece. Nós temos uma lei permissiva. O cara que é condenado, depois de um terço cumprido a pena, sendo réu primário, já é colocado em liberdade. Então eu peguei várias mulheres de me puxar. Eu não estou falando de tocar em mim, não, de me puxar pela farda. Falando assim, Cabo Caporeso, me ajude, eu não aguento mais, estou sendo agredida. Muitas vezes eu ajudei. Algumas delas até às margens da lei. Né? Não vou citar nenhum caso aqui, porque eu não quero ser preso. Mas muitas vezes eu me deixei levar pela situação de algumas mulheres que foram vítimas, né, e acabei deixando a emoção falar mais alto. Eu achei importante o que a Danusa falou a respeito dos casos de crianças que estão sendo violentadas dentro de casa, e eu já tinha abordado isso aqui na tribuna também, falando a respeito das aulas que foram suspensas, que às vezes a única esperança, a única vazão que essa criança tinha para poder falar a respeito das violências que estava sofrendo era dentro do ambiente escolar. E até isso foi arrancado. Então, é um sério problema que a gente tem vivido. Esse assunto realmente é muito importante. Eu culpo demais o feminismo pela crise que nós estamos vivendo, porque ele está gerando uma crise na masculinidade. Hoje, os homens não querem mais ser homens. Eles não acham mais que devem defender as mulheres. Isso, para mim, é loucura. Isso, para mim, é algo injustificável. E em resposta a vereadora que falou aí da questão da máscara, do servidor João, bem, primeiramente eu lamento pelo que está acontecendo com o servidor João, mas eu sei que a culpa da proliferação do vírus não foi da máscara, porque se a gente estudar o mínimo a respeito do assunto, nós vamos saber que uma máscara simples dessa de pano, né, ela tem um buraco que é 1000 vezes maior do que o vírus. Então a única coisa que isso aqui vai servir é para aumentar a quantidade de gás carbônico no organismo, né? Mas, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade hoje que você pode falar qualquer coisa. Você só não pode falar que 1 mais 1 é igual a 2. Eu quero aproveitar esse momento para me colocar à disposição de vocês e para parabenizar vocês mais uma vez. Tenham uma boa tarde. Obrigado, vereador Cristiano Caporeso. Deixou aí suas considerações finais com muita